Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 143 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 143. O retorno do rei. Leituras do dia: 2 Samuel 19:20, 1 Crônicas 11, 1 Coríntios 10, Salmo 70. Leitura de 2 Samuel 19. Então, disseram a Joabe: eis que o rei chora e se lamenta por Absalão. 2. E a vitória naquele dia se tornou em luto para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia: o rei está aflito por seu filho. 3. Assim, naquele dia, o povo entrou furtivamente na cidade, como se retiraria envergonhado o povo que, fugindo, se apartasse da peleja. 4. Porque o rei cobrira o seu rosto, e o rei clamava com grande voz: meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho, meu filho. 5. Então, Joabe entrou ao rei, na casa, e disse: hoje, cobriste de vergonha os rostos de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas. 6. Amando os que te aborrecem e odiando os que te amam, porque mostraste hoje que para teus príncipes os servos não são nada, porque hoje entendo que, se Absalão vivesse e todos nós morrêssemos hoje, isso te pareceria bem. 7. Levanta-te, pois, agora, sai, e fala conforme o coração de teus servos, porque eu juro pelo Senhor que, se não saíres, não ficará contigo nem um só homem esta noite, e isso te será pior do que todo o mal que te tem sucedido desde a tua mocidade até agora. 8. Então, o rei se levantou e se assentou à porta, e anunciaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então, todo o povo veio perante o rei. Mas Israel havia fugido, cada um para suas tendas. 9. E todo o povo contendia em todas as tribos de Israel, dizendo: o rei nos livrou da mão de nossos inimigos, e ele nos salvou da mão dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. 10. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na guerra. Agora, pois, por que vos calé? Para tornar a trazer o rei? 11. Então, o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que serias os últimos em tornar a trazer o rei à sua casa? Porquanto a palavra de todo Israel chegou ao rei, à sua casa. 12. Vós sois meus irmãos, vós sois osso meu e carne minha. Por quê? Pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei? 13. E dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça assim e outro tanto, se não fores chefe do meu exército, diante de mim, para sempre, em lugar de Joabe. 14. E moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem. E enviaram ao rei, dizendo: volta, tu e todos os teus servos. 15. Voltou, pois, o rei, e veio até o Jordão. E Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei, para fazer passar o rei Jordão. 16. E apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. 17. E com ele 1000 homens de Benjamim, e Ziba, o moço da casa de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos com ele, e precipitaram-se no Jordão adiante do rei. 18. E, passando a barca, transportou a casa do rei e fez o que parecia bem aos seus olhos. E Simei, filho de Gera, se prostrou perante o rei, passando ele o Jordão. 19. E disse ao rei: não me impute, meu senhor, a minha maldade, e não te lembres a maldade que fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor,
saiu de Jerusalém. Não a retenha o rei no seu coração. 20. Porque sabe o teu servo que pequei, e eis que sou o primeiro que hoje venho de toda a casa de José para descer a encontrar-me com o rei, meu senhor. 21. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei, por isso que amaldiçoa o ungido do Senhor. 22. Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje sejais meus adversários? Morreria hoje alguém em Israel? Porque não sei eu que sou hoje rei sobre Israel. 23. Então o rei disse a Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha tratado dos seus pés, nem fizera barba, nem lavara suas vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. 25. Sucedeu, pois, que, chegando ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, lhe disse o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? 26. E ele disse: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo lhe disse: Albarda-me um jumento, para que monte nele, e vá ao rei, porque o teu servo é coxo. 27. E ele prejudicou-me perante o rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus. Faze, pois, o que bem parecer aos teus olhos. 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. E, contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa, e que direito tenho ainda para queixar-me mais ao rei? 29. Então o rei lhe disse: Por que mais falarás dos teus negócios? Já disse eu que tu e Ziba repartais as terras. 30. Disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo até a outra margem. 32. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele sustentara o rei enquanto este ficará em Manaim, porque era homem muito rico. 33. Disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. 35. Da idade de 80 anos sou hoje. Poderei eu ainda discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo ter gosto no que comer e no que beber? Poderei ainda mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Por quê? Pois, seria o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? 36. Com o rei passará o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque me recompensaria o rei com tal galardão. 37. Deixa voltar o teu servo, para que morra na minha cidade, e seja sepultado junto ao sepulcro de meu pai e de minha mãe. Porém eis aqui o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze que parecer bem aos teus olhos. 38. Então, disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que parecer bem aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. 39. E todo o povo passou o Jordão. Depois passou o rei, e o rei beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. 40. Passando, pois, o rei a Gilgal, levou consigo Quimã, e todo o povo de Judá conduziu o rei, e também metade do povo de Israel. 41. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram-lhe: Porque nos furtaram os nossos irmãos, os homens de Judá, fazendo passar o rei e a sua casa, e a todos os homens de Davi com ele, pelo Jordão? 42. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porque o rei nos é aparentado, e porque vos iraias vós sobre isso? Porventura, comemos do rei? Ou deu-nos ele algum presente? 43. Responderam, porém, os homens de Israel aos homens de Judá, e disseram: 10 partes tenho no rei, e também em Davi mais tenho eu do que vós. Por quê, pois, me desprezastes? E não foi antes a minha palavra primeira para tornar a trazer o meu rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Leitura de 2 Samuel 20. 1. E sucedeu que se achou ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem benjamita, e tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. 2. Então todos os homens de Israel se apartaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. 3. E Davi veio à sua casa, a Jerusalém,
E tomou o rei as 10 mulheres concubinas, que deixará para guardarem a casa, e as pôs numa casa onde as guardou, e as sustentou. Porém não entrou a elas, e assim ficaram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. 4. Então, disse o rei a Amasa, convoca-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e tu apresenta-te aqui. 5. Foi, pois, Amasa convocar a Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe tinha sido apontado. 6. Então, disse Davi a Abisai, agora, mais mal nos fará Seba, filho de Bicri, do que fez Absalão. Toma tu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escape dos nossos olhos. 7. Então, saíram com ele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, saíram de Jerusalém a perseguir a Seba, filho de Bicri. 8. Estando ele junto à grande pedra, que está em Gibeon, Amasa chegou perante eles, e Joabe estava cingido da sua veste como vestia, e sobre ela um cinto com uma espada na sua bainha, presa aos seus lombos. E ele saiu, e a espada caiu. 9. E disse Joabe a Amasa, vai bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amasa, para o beijar. 10. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, e este o feriu com ela na 5ª costela, e lhe derramou as entranhas em terra, e o feriu 2ª vez, e morreu. Então, Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. 11. E um dos jovens de Joabe ficou junto dele e disse, quem houver prazer em Joabe, quem for por Davi, siga Joabe. 12. E Amasa jazia revolvido em sangue no meio do caminho, e vendo aquele jovem que todo o povo parava, tirou Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele uma veste, porque viu que todo aquele que chegava a ele parava. 13. Tirando-o, pois, do caminho, todos os homens de Israel passaram adiante, seguindo Joabe, para perseguir a Seba, filho de Bicri. 14. E este passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e todos os beritas se ajuntaram e o seguiram também. 15 foram, pois, e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade uma trincheira, e ela estava no antemuro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para o derribar. 16. Então, uma mulher sábia gritou da cidade, ouvi, ouvi, dizer a Joabe, chega-te aqui, para que eu fale contigo. 17. E, chegando-se-lhe a ela, disse a mulher, és tu Joabe? E disse ele, eu sou. Então, ela lhe disse, ouve as palavras de tua serva. E disse ele, ouço. 18. Então, falou ela, dizendo, antigamente se costumava dizer, quem quiser perguntar, pergunte a Abel, e assim se decidia a questão. 19. Eu sou uma das pacíficas fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade, uma mãe em Israel. Por que devorarias? Pois, a herança do Senhor? 20. Respondeu Joabe, nunca, nunca tal me suceda, nunca tal suceda, que eu devore ou que eu destrua. 21. Este negócio não é assim, porque um homem na montanha de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a sua mão contra o rei, contra Davi. Dai-me somente esse, e retirar-me-ei da cidade. Então, disse a mulher a Joabe, eis que a sua cabeça te será lançada por cima do muro. 22. Então, a mulher foi a todo o povo com a sua sabedoria, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. E tocou ele a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. 23. E Joabe era sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e peleteus. 24. E Adorão sobre o tributo, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. 25. E Seva era escrivão, e Zadok e Abiatar, sacerdotes. 26. E também Ira, Jairita, era o sacerdote de Davi. Leitura de 1 Crônicas 11. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo, eis que somos teus ossos e tua carne. 2. E também dantes, quando Saul reinava, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse, tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. 3. Assim, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. 4. E partiu Davi com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus,
porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. 5. E os moradores de Jebus disseram a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Está é a cidade de Davi. 6. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. 7. E Davi habitou na fortaleza, pelo que a chamaram a cidade de Davi. 8. E edificou a cidade ao redor, desde o preenchimento do terreno até ao redor. E Joabe restaurou o resto da cidade. 9. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. 10. Estes, porém, são os chefes dos valentes que Davi tinha e que o apoiaram no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor acerca de Israel. 11. E este é o número dos valentes que Davi tinha: Jazobeão, filho de Acmone, chefe dos 30. Este, com a sua lança, feriu 300 de uma vez. 12. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Ele estava entre os 3 valentes. 13. Este esteve com Davi em Pas-damim, onde os filisteus se ajuntaram ali à peleja, onde havia uma porção de campo cheia de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. 14. E eles se puseram no meio daquela porção, e a defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor os livrou com grande vitória. 15. 3 dos 30 chefes desceram a rocha Davi, a caverna de Adulão, quando o exército dos filisteus acampara no vale dos Efães. 16. E Davi estava então na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. 17. E Davi teve desejo e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? 18. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e a tomaram, e trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou para o Senhor. 19. E disse: Meu Deus, não permita eu que tal faça. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Porque com risco das suas vidas a trouxeram, e não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. 20. Também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, e ele, com a sua lança, feriu 300 e teve nome entre os 3. 21. Dos 3 foi ele o mais nobre, porque foi chefe deles, porém não igualou aos primeiros 3. 22. Benaia, filho de Joiada, filho de um varão valoroso, de Cabzel, grande em obras. Este feriu 2 leões de Moabe. Também desceu e matou um leão dentro de uma cova, no dia da neve. 23. Também ele matou um egípcio, homem de grande altura, de 5 covados, e o egípcio tinha na mão uma lança como órgão de tecelão. E Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. 24. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e teve nome entre os 3 valentes. 25. Eis que foi mais honrado do que os 30, porém não igualou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre a sua guarda. 26. E os valentes dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Euanã, filho de Dodô, de Belém. 27. Samote, Arorita, eles, Pelonita. 28. Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita. 29. Sibecai, Uzatita, Ilai, Auita. 30. Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita. 31. Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita. 32. Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, Arbatita. 33. Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita. 34. Dos filhos de Azem, Gizonita, Jonatas, filho de Seide, Ararita. 35. Aião-ó, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur. 36. Éfer, Miqueratita, Aías, Pelonita. 37. Ezro, Carmelita, Naarai, filho de Ebzai. 38. Joel, irmão de Natã, Mibhar, filho de Agri. 39. Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, pajem de armas de Joabe, filho de Zeruia. 40. Ira, Itrita, Garebe, Itrita. 41. Urias, Eteu, Zabade, filho de Elai. 42. Adna, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. 43. Anã, filho de Maaca,
Josafá, Mitnita. 44, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filho de Otão, Aroerita. 45, Gediael, filho de Simri, e Joá, seu irmão, Tizita. 46, Eliel, Maavita, e Jeribai e Josavias, filhos de Elnaam, e Itma, Moabita. 47, Eliel, Obed e Jaziel, Mesobaíta. Leitura de 1 Coríntios 10. 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis se nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. 4. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pois foram prostrados no deserto. 6. Ora, estas coisas foram feitas como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. 7. Nem vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para dançar. 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 11. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. 15. Falo como a entendidos, julgai vós o que digo. 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 18. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar. 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. 20. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 24. Ninguém busque o seu próprio proveito, mas o de outrem. 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. 26. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 27. Se, pois, algum descrente vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem perguntar nada, por causa da consciência. 28. Mas, se alguém vos disser, isso é sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu por causa da consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? 30. Se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 33. Como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Leitura de Salmo 70. 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te meu auxílio. 2. Fiquem envergonhados e confundidos os que buscam a minha alma. Tornem atrás e envergonhem-se os que me desejam mal. 3. Virem-se como por uma recompensa da sua vergonha os que dizem, 4.
Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. 5. Mas eu sou pobre e necessitado. Apressa-te a mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Pontos principais. 2 Samuel 19:20. O retorno de Davi a Jerusalém. Joabe o repreende por chorar mais por Absalão do que celebrar a vitória. Davi perdoa Simei, que o havia amaldiçoado, e restaura Mefibosete, que fora caluniado por Ziba. Barzilai, o idoso que ajudou Davi, recusa a recompensa. Judá e Israel discutem sobre quem tem mais direito ao rei. Seba, filho de Bicri, lidera uma nova rebelião. Joabe mata Amasa, que Davi havia nomeado chefe do exército no lugar de Joabe. E com a ajuda de uma mulher sábia, derrota Seba em Abel Bet-Maaca. 1 Crônicas 11. Davi é ungido rei sobre todo Israel em Hebrom. Conquista Jerusalém, fortaleza de Sião. Lista dos valentes de Davi. Os 3 principais, Jazubião, Eleazar Samá, e os 30, incluindo Abisai, Benaia e Urias, o Eteu. 1 Coríntios 10. Paulo usa o exemplo de Israel no deserto como advertência. Todos foram batizados em Moisés, mas Deus não se agradou da maioria. A idolatria, a prostituição, a tentação a Cristo e a murmuração trouxeram juízo. Fiel é Deus, que não permite tentação acima das forças. Paulo ensina sobre a ceia do Senhor e a fuga da idolatria. Conclui: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 70. Salmo breve, clamando por livramento rápido. O salmista pede que Deus se apresse em seu auxílio. Os inimigos serão envergonhados. Os que buscam a Deus se alegrarão. Termina com a declaração: eu sou pobre e necessitado. Apressa-te a mim, ó Deus. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o retorno de Davi e o perdão concedido Simei e Mefibosete, a lista dos valentes de Davi. 1 Crônicas 11. A advertência de Paulo sobre as tentações e a glória de Deus. 1 Coríntios 10. E o clamor urgente por livramento. Salmo 70. Reflita. 1. O perdão de Davi a Simei. Davi perdoou Simei, que o havia amaldiçoado. Isso aponta para o perdão que recebemos em Cristo. Você tem perdoado aqueles que o ofenderam, mesmo quando eles parecem não merecer. 2. A ingratidão de Mefibosete ou a calúnia de Ziba. A história de Mefibosete e Ziba é ambígua. Davi tomou uma decisão salomônica: dividir a terra. Nem sempre sabemos toda a verdade. Você tem sido prudente ao julgar situações ambíguas? 3. A sabedoria de Barzilai. Barzilai, aos 80 anos, recusou ir a Jerusalém, preferindo morrer em sua terra. Isso mostra sabedoria em conhecer seus limites. Você sabe dizer não quando algo não é para você? 4. A guerra civil entre Judá e Israel. As tribos discutiram por ciúmes. Divisões no povo de Deus sempre trazem prejuízo. Você tem sido pacificador ou causador de divisões. 5. O valente de Davi. 1 Crônicas 11. Davi não conquistou o reino sozinho. Ele teve homens valentes que o apoiaram. A obra de Deus é coletiva. Você tem sido um valente ao lado dos líderes que Deus levantou? 6. A pedra era Cristo. Paulo interpreta a rocha que deu água no deserto como Cristo. Cristo nos acompanha e nos sustenta. Você tem bebido da rocha espiritual? 7. Exemplos para nós. As quedas de Israel no deserto foram escritas como advertência. Você tem aprendido com os erros do passado para não repeti-los? 8. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Essa é uma promessa preciosa. Deus sempre dá uma saída. Você tem confiado nessa fidelidade quando enfrenta tentações? 9. Fazei tudo para a glória de Deus. Este é o princípio orientador da vida cristã. Antes de agir, pergunte-se: isso glorifica a Deus? Suas decisões têm sido guiadas por esse princípio? 10. A mesa do Senhor é a mesa dos demônios. Não podemos participar das duas. Você tem se envolvido com práticas ou ambientes que são incompatíveis com a comunhão com Cristo. 11. O clamor do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus. O salmista não tem medo de clamar com urgência. Deus não se ofende com nossa urgência. Você tem levado suas necessidades urgentes a Deus com ousadia? 12. Eu sou pobre e necessitado. Reconhecer nossa pobreza espiritual é o primeiro passo para receber o auxílio de Deus. Você se reconhece como pobre e necessitado diante do Senhor? Gostou?
Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.